Olá, eu tenho postados muitos vídeos aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, sobre como utilizar a física quântica na vida prática para resolver problemas, concretizar projetos, nos relacionamentos e nas atividades. E tenho ensinado isso também no meu curso A Física Quântica na vida real. E eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas dando depoimentos sobre a experiência bem-sucedida que elas tiveram utilizando os princípios quânticos para resolver problemas e concretizar os seus sonhos, os seus projetos. Mas também tenho recebido vários e-mails de pessoas se queixando de que pediram coisas para o universo, construíram projetos e a coisa não decolou. Pessoas se queixam que não foram atendidas nos seus pedidos feitos para o universo. Então, eu produzi este vídeo de hoje para examinar este assunto com um pouco mais de profundidade e examinar com base nos processos quânticos para mostrar que, de fato, quem não obteve resultados positivos utilizando a física quântica é porque em alguma parte do esquema, em alguma parte do processo, não fez a coisa certa. Para isso, eu produzi este vídeo de hoje. Mas para dar esta explicação, porque eu vou dar essa explicação com base em fundamentos quânticos, eu necessito falar sobre o efeito não local, que é algo fundamental, digamos, na canônica da física quântica e da mecânica quântica. Então, é preciso uma noção geral sobre o efeito não local, que é precisamente um princípio quântico que está diretamente envolvido nesse esquema de concretizar coisas através dos princípios quânticos. Veja, o significado de efeito não local, assim bem rapidamente, bem generalizado, o efeito não local é o processo por meio do qual os elementos quânticos, as partículas quânticas, uma atua sobre a outra concomitantemente, produzindo efeitos. Esta palavra não local é pelo fato de que a causa que produz o efeito na partícula não está presente no mesmo ambiente onde acontecem as coisas, onde ocorre o efeito. A causa que produz o efeito não está naquele ambiente fenomênico, está distante. É por isso chamado de não localidade. E este efeito ele é produzido à distância e instantaneamente. Esse instantaneamente aqui é algo bem mais rápido do que a velocidade da luz. Foi por isso que Einstein não aceitou a física quântica, a mecânica quântica, porque, segundo a sua teoria da relatividade restrita de 1905, nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. E no caso aqui, o efeito não local
não é que seja mais rápido que a velocidade da... É simplesmente ele não tem velocidade, é instantâneo. Por isso que Einstein não aceitou a física quântica. Então, isto é o efeito não local. A capacidade de atuar à distância e instantaneamente. Essa distância aqui pode ser 1 metro, ou pode ser 100 trilhões de quilômetros, pode ser uma distância entre o planeta Terra e a galáxia distante, de Andrômeda, por exemplo. A distância aqui não importa. Bom, então isso é um instrumento que nós utilizamos em física quântica. Trazemos isso para a realidade humana com base no princípio da simetria, que diz que as leis da física são invariantes, ou seja, as leis que atuam na micro-realidade quântica também atuam na macro-realidade. Isso qualquer físico concorda. Só que na macro-realidade os efeitos não são visíveis visualmente. Então, como a realidade humana pertence à macro-realidade, então as leis quânticas, com base no princípio da simetria, também se aplicam à realidade humana para concretizar os nossos projetos. Se você é um físico clássico que não admite este poder da física quântica utilizado na realidade humana, não tem problema. Só que você tem que ser um bom físico. Por quê? Porque você tem que provar. Você tem que provar que o princípio da simetria não se aplica aqui. Se você tiver uma equação para mostrar que o princípio da simetria não pode ser utilizado para sustentar a ideia de que as leis quânticas funcionam tanto na micro-realidade quanto na macro-realidade, então tudo bem, eu concordo contigo. Mas se você não tiver cacife para desenvolver esta equação, então eu não vou lhe respeitar intelectualmente. Então, o problema é que este efeito não local, né, porque você pode usar o efeito não local, por exemplo, para produzir encontros com pessoas que são importantes e que são necessárias para a concretização do seu projeto. Tá certo? Então, eu quero dizer que o efeito não local só é possível se houver correlação quântica entre as partículas ou entre as pessoas. Correlação quântica é um elo, é uma unidade, é uma ligação. Eles têm que estar correlacionados, os elementos. Ou seja, tem que ter um elo, tem que ter uma ligação entre ambos. Isso chamado de correlação quântica. Só existe efeito não local onde existir correlação quântica. Veja, eu vou dar uma prova disso. Em 1982, um físico francês chamado Alain Aspect, ele produziu um experimento famoso de não localidade, onde 2 fótons interagiram à distância e instantaneamente. A distância aqui foi de 4 metros, porque ele fez a experiência no laboratório dele em 1982. E ele, de fato, ele provou que o que acontecia com um fóton, que no caso era a mudança do eixo de polaridade, acontecia também instantaneamente com um outro fóton à distância. Ele ganhou um prêmio Nobel de Física por causa desse experimento. Então, aqui acontece o problema. Os fótons tinham que estar correlacionados.
Eles tinham que estar ligados por um campo, por alguma coisa, à distância. Isso é possível. Veja bem, o que o Alan Aspect fez? Porque você aprendeu lá do primeiro grau que existem órbitas atômicas, né? Aquela K, L, M, N, O. Lembra? As diferentes órbitas atômicas, né? E cada órbita dessa tem uma energia diferente. Então, o elétron que gira na primeira órbita tem uma energia menor do que o elétron que gira na segunda órbita, que tem uma energia menor do que o elétron que gira na terceira órbita e assim por diante. Tá certo? Então, quando quando um elétron ele dá um salto quântico de uma órbita para outra, digamos, da primeira órbita para a segunda, ou da segunda para a terceira, ou da terceira para a primeira, quando ele dá esse salto quântico, ele libera um quantum de energia para fora do átomo, na forma de luz. É assim que a luz é produzida. Com trilhões e trilhões de elétrons dando o salto quântico, nós temos uma lâmpada, tá certo? Digamos que nós estamos aqui na segunda órbita, com uma energia X. Quando o elétron dá o salto quântico, ele libera um quantum, que é um fóton, com a energia da segunda órbita. Se nós estamos examinando um elétron na terceira órbita, quando ele dá o salto quântico, ele libera um quantum ou um fóton com a energia da terceira órbita, correto? Então, o Alan Aspect fez isso. Ele foi lá, digamos, na terceira órbita e tirou a energia da terceira órbita do elétron que estava lá através do fóton que ele emitiu quando deu o salto quântico. E aí ele foi lá num outro átomo, fez a mesma coisa. Foi lá na terceira órbita, tirou um fóton do elétron que estava na terceira órbita. Então, os dois fótons eram dois fótons que estavam na terceira órbita, ou seja, com a mesma energia, com a mesma vibração. E foi isso que possibilitou uma correlação quântica para que se produzisse o efeito não local no experimento dele e em qualquer experimento. Por exemplo, se eu tiro um fóton do elétron que está na terceira órbita e depois eu vou lá no outro átomo, eu tiro o fóton de um elétron que está na segunda órbita, isso significa que os dois fótons estão com energias diferentes, vibrações diferentes. Aí não vai dar correlação quântica, porque as energias são diferentes. E aí não vai acontecer o efeito não local. É isso que eu quero explicar para você, porque isso é um fundamento da física quântica que vai explicar por que é que certas pessoas não conseguem receber aquilo que pedem para o universo. Não conseguem concretizar os seus projetos quando utilizam a física quântica. Tá certo? Então, fica bem claro aqui, só existe correlação quântica entre coisas ou entre pessoas que estão com a mesma energia, com a mesma vibração. Na realidade humana, essa energia é produzida pelo psiquismo, que por sua vez é produzido pelas emoções, pelos processos mentais, pelo psiquismo intelectual, pelo psiquismo mental, pelo psiquismo emocional, pelo psiquismo intuitivo, pelo desejo, pela vontade. Isto é que produz a energia que vai possibilitar a correlação quântica entre as pessoas. Tá certo? Lá no elétron nós temos outro tipo de energia, no caso, energia eletromagnética, e aqui nós temos energia psíquica.
Então, o efeito no local será produzido. Por exemplo, vamos ter um exemplo. Digamos que numa certa região do espaço, lá tem uma turma de fóton. 10, 20, 30, 40, 3, meia dúzia, não importa. Os caras estão tudo lá conversando entre si, tomando uma cervejinha. Vários fótons com energias diferentes. E aí tem um outro fóton aqui que quer entrar em correlação quântica com um fóton daquele grupo. E ele vai fazer isso. Então, este fóton aqui que quer se comunicar é um fóton que tem uma certa energia. Então, ele vai fazer correlação quântica apenas com aquele fóton que tem a mesma energia. O resto não vai fazer correlação quântica com ele. É só aquele que tem a mesma energia. Tá certo? Porque trata-se de vibrações. Uma coisa importantíssima, eu falei no início que uma coisa que dá garantia para nós de que as leis que regem a microrrealidade e produzem os efeitos quânticos, essas leis também se aplicam à macrorrealidade. Isso é chamado de princípio da simetria. Tem a simetria P, tem a simetria T, simetria no tempo, simetria P é simetria de paridade. As leis funcionam para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, na frente, atrás, do mesmo jeito. Então, as leis funcionam da mesma forma, tanto no espaço quanto no tempo. Em todas as épocas, em todos os lugares, as leis. E também, onde os campos também, né, tem a simetria M chamada, né, os campos. Então, esta é a garantia que nós temos de que nós podemos utilizar as leis quânticas na nossa vida real. Tá certo? Quem quiser negar isso tem que negar o princípio da simetria. Vejam bem, em muitas, essas pessoas que pedem coisas para o universo, essas pessoas que elaboram um projeto e que pretendem utilizar os processos quânticos para concretizar o seu projeto, essas pessoas, principalmente essas pessoas que estão procurando alguém para um relacionamento amoroso, pessoas que estão atrás de alguém para construir um relacionamento, digamos, para o resto da vida. Essas pessoas costumam colocar qualidades na pessoa com quem ela quer se encontrar. E este é o processo certo. Você deve fazer isso. Colocar detalhes. Colocar detalhes. Porque quando você faz isso, você está desenhando a função de onda da pessoa. Porque são, na verdade, não existem coisas na realidade quântica, no emaranhamento quântico. Lá, as coisas são representadas por funções de ondas, que na verdade são entes matemáticos. É uma coisa bem... Então você tem que colocar... Então as pessoas, por exemplo, uma mulher deseja um homem carinhoso, um homem sensível, um homem honesto, um parceiro, um companheiro, um homem que gosta de dançar, que gosta de viajar, que gosta de música e por aí afora. Essas qualidades todas, ela coloca no homem com quem ela quer se encontrar. Então ela vai lá para a vida prática, né? Faz todos os procedimentos, só que acontece o seguinte, esse tipo de homem não aparece. O que aparece? Aquilo que elas dizem. Aparecem homens que são mulherengos. Na minha vida só aparece homem que quer só sexo, homens que não são sensíveis, que não são carinhosos, homens que não são honestos, que não são compreensíveis. Quer dizer, elas se queixam disso, que só o que não presta é que aparece. Então é comum você ouvir homens dizendo assim, eu quero me encontrar com a minha princesa.
e põe qualidades de princesas. E aí eu pergunto, e você é um príncipe? Você tem qualidades de príncipes? As mulheres querem se encontrar com o seu príncipe encantado. Mas será que elas são princesas? Tem qualidade de princesa? A maioria das pessoas, das mulheres principalmente, pedem duas coisas: um homem intelectualizado e um homem culto. Aí eu pergunto, você quer um homem culto? E nos últimos 3 meses, quantos livros você leu? Tem mulheres que pedem um homem culto e durante o ano inteiro não leu um único livro. Ou seja, ela põe qualidades na pessoa que quer se encontrar, qualidades que ela não possui. Ela não tem a vibração, porque é a qualidade que produz a vibração. E aqui tem algo importante. Correlação quântica se dá através de vibrações. Você tem que ter a vibração dentro do teu campo quântico. E aqui você precisa assistir ao meu vídeo, que está no YouTube. Senão você vai pensar que eu sou um místico, porque lá eu fundamento o que é um campo quântico na realidade humana. Então, se você pede um homem culto, você deve ser culta. Se você pede um homem carinhoso, você tem que ser carinhosa. Se você pede um homem que goste de dançar, você tem que saber dançar. Ou seja, aquilo que você pede, você tem que vibrar no teu campo quântico, porque são essas vibrações que vão fazer a correlação quântica. E são esses caras que vão pintar na sua vida. Tá certo? Com a vibração que você possui. E ocorre que a vibração que você possui, em muitos casos, são diferentes dos seus desejos. São diferentes daquilo que você quer. Porque aquilo que você quer exige certas qualidades que você não possui. Você percebeu? São as nossas vibrações que fazem correlações quânticas, como lá no experimento do Alan Aspect. Só o experimento do efeito no local só foi possível porque os dois fótons tinham a mesma vibração, tinham a mesma energia. Eles foram tirados da mesma órbita atômica. Pelo princípio da simetria, isso terá que ser assim também na realidade humana. Você tem que se capacitar para o teu projeto. Você tem que se capacitar para o teu desejo. Adquirindo, fazendo vibrar dentro de você as vibrações que são relativas aos seus desejos. Aí não rola, né? Então, só palavras, desejar, eu quero fulano de tal, dizer que este mantra já é suficiente, isso pode funcionar, eu não vou dizer que não funciona, porque eu não sou místico, mas o misticismo é uma coisa importante. Muitas coisas, o misticismo pertence à dimensão humana, só que não é científico. E se isso aí pode funcionar nos ambientes místicos, eu não vou contestar. Eu sei que na realidade quântica não funciona. Só palavras não estão de acordo nem com o princípio da correlação quântica e nem com o princípio do efeito não local. E só desejo também não, porque o desejo funciona, só que você vai fazer correlação quântica com a vibração do seu desejo. Com a vibração do seu desejo. E às vezes você deseja uma qualidade cujas vibrações você não possui. Você não tem a qualidade que você exige na pessoa. Então esses são alguns esclarecimentos que eu quis fazer com este vídeo. Veja, são as vibrações do seu campo quântico que decidem com quem você vai fazer correlação quântica. Não é o teu desejo que decide. Se você tem vibrações
do teu desejo, tudo bem. Só o desejo e só o pedir, isso não rola. Isso é misticismo. Não dá para fundamentar isso com elementos de física quântica. A correlação quântica manda para você aquilo que ela encontra disponível no mercado. É como aquela turma de fóton que estavam conversando lá, lembra do exemplo que eu dei? Aquela turma de fóton lá, cada um com a sua energia diferente. E digamos que esses fótons são homens. Um grupo aí que está espalhado no universo, no planeta Terra. Homens com energia psíquica diferente. E você quer atrair um deles com uma certa energia, produzida por qualidades que você coloca. Então você, com a sua energia, vai fazer contato com aquele homem ou aquela mulher que tem a sua energia. E não é apenas com a pessoa que você prefere. Porque a pessoa que você prefere pode ter uma outra energia. E aí não vai dar correlação quântica com ela. E o encontro não vai acontecer com aquela pessoa. Vai acontecer com esses homens aí que as mulheres chamam aí de mulherengo e não sei mais do que. Tá certo? Então, você atrai aquilo. Só entra ladrão na sua casa se você deixar porta ou janela aberta. O ladrão entra por aí. Ou seja, só entram homens, você atrai homens que têm a energia que você tem. Então dá uma revisada, faça uma terapia. Existem muitos processos. Eu próprio, no meu curso que eu disponibilizo, a Física Quântica na Vida Real, eu ensino como fazer essa investigação para ver que tipo de energia, de vibrações nós temos no campo quântico. Porque nós temos coisas, inclusive, produzidas por traumas. Nós temos vibrações que nem sabemos. Por traumas, por conflitos, por crenças limitantes que a educação nos colocou, que a religião nos colocou, que a família nos colocou, que a cultura nos colocou. Crenças limitantes. Né? Uma mulher que diz, os homens, nenhum homem presta, não tem homem bom, todos os homens são falsos. Isso é crença limitante. Quando você vai pedir um homem, vem um cara desse na sua vida, tá certo? Então, a correlação quântica manda para você aquilo que ela encontra disponível no mercado que tem a mesma vibração sua. E quando isso não está conforme a encomenda que você fez, então o pedido não é atendido, não rola, não tem festa no AP. Lembra uma vez, né? Eu sempre gosto de falar aqui, um barbudão porreta, muito sábio, falou há 2000 anos atrás, lá para as bandas do Oriente Médio, lá para as bandas da Galileia, ele falou o seguinte: vós não sabeis pedir. Lembrem-se disso. Eu sou Osni Ramos, certamente vocês já me conhecem, a minha formação são nas áreas da engenharia mecânica, da física e da filosofia. E eu me dediquei a vida inteira, praticamente, 25, 27, 28 anos, estudando e pesquisando como a física quântica entra na nossa vida, como a física quântica nos garra, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Como é que ela aparece nos nossos cotidianos, nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades. E eu descobri um bocado de coisas muito massa nessa pesquisa. Então todo esse trabalho eu condensei aqui neste livro, A Física Quântica na Vida Real. Eu escrevi mais outros 2 livros sobre física quântica que está tudo esgotado. Mas esse aqui, que é o mais prático, A Física Quântica na Vida Real. Está tudo aqui. A utilização da física quântica na vida prática. Com fidelidade científica. Não tem nada de misticismo, não tem nada de autoajuda. E não tem nada de religião.
Se você é místico ou se é religioso, não problema. Isso não atrapalha, desde que você faça a coisa certa. Então, se você tiver interesse em utilizar a física quântica na sua vida de uma forma científica, este livro aqui, só eu vendo, você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, por favor, se esse for o seu caso, é só clicar aí no link que aparece depois do vídeo. Eu também, vocês sabem que eu trabalho com psicodinâmica das cores. Porque o fóton é o quantum de energia, o fóton. É o elemento emblemático da física quântica. O fóton. Ele é o quantum de energia. E as cores são fótons refletidos ou não. Então, as cores são fótons, portanto, têm um fundamento quântico. E com base nisso, com base no princípio quântico das cores, eu desenvolvi outros 4 princípios, que é o princípio físico das cores, o princípio filogenético das cores, o princípio ontológico das cores e o princípio semiótico das cores. Produzi este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores nos Ambientes, para mostrar como é que as cores dos ambientes atuam sobre nós, para o nosso bem ou para o nosso mal. E qual é a melhor cor do ambiente para certas atividades, para certas personalidades. Eu trabalho 28 cores diferentes. Nenhum livro no mundo faz isso. Este é o primeiro livro. 28 cores diferentes. É um livro que tem 450 páginas, O Efeito Psíquico das Cores nos Ambientes. E se você estiver interessado nisso, se trabalha com cor ou quer conhecer sobre cor, então, por favor, é só clicar aí no link que aparece, porque este livro você só encontra também comigo. Tá certo? Então, a todos, o meu abraço quântico.